Quando falamos dos Templários, pensamos logo em cavaleiros, cruzadas e, claro, muito mistério. Mas o que pouca gente sabe é como essa ordem, que começou modesta, se tornou tão rica e poderosa que até reis começaram a temer a ordem. Tudo começou no início do século XII, quando um pequeno grupo de cavaleiros franceses decidiu proteger peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. Era uma missão nobre, mas limitada, até que a ordem recebeu o apoio da igreja e de nobres influentes. Em pouco tempo, os Templários passaram de um grupo de guardiões a uma força militar e econômica poderosa. E essa ascensão não foi só militar. Os Templários foram pioneiros na criação de um sistema bancário. Imagine, você estava indo para a Terra Santa, carregando todo o seu dinheiro e bens. Isso era arriscado. Então, os Templários criaram um serviço onde você depositava seus bens em uma preceptoria na Europa e os retirava ao chegar em Jerusalém. Um conceito simples, mas revolucionário, que não só protegia os peregrinos, mas também enchia os cofres da ordem. Os Templários, um grupo que começou com votos de pobreza, mas que, em poucas décadas, acumulou tanta riqueza que suas propriedades se espalhavam por toda a Europa. Isso não passou despercebido. Por onde quer que você fosse, havia uma preceptoria ou uma fortaleza templária controlando vastas extensões de terra, arrecadando impostos e administrando finanças. Eles se tornaram os donos de algumas das terras mais férteis e estratégicas da Europa, algo que causou inveja e desconfiança em muitos. Naquela época, viajar de uma cidade para outra poderia levar semanas, se não meses. Mas os Templários desenvolveram um sistema de correios extremamente eficiente, usando rotas seguras entre suas preceptorias e castelos. Isso permitia que mensagens importantes, instruções e até mesmo transferências de grandes somas de dinheiro chegassem rapidamente aos seus destinos, algo essencial para uma organização que operava em escala global. Eles não eram apenas uma ordem religiosa e militar, mas também mestres na administração. Cada preceptoria funcionava como uma espécie de banco e entreposto comercial, onde se negociavam safras, gado, e até se emitia crédito. Os Templários eram rigorosos em seus registros e na contabilidade, algo que contribuiu para sua reputação de eficiência e disciplina. Eles também eram conhecidos por sua austeridade pessoal, mesmo com toda a riqueza à disposição. Um cavaleiro templário vivia de forma simples, seguindo os preceitos de sua ordem. Com o tempo, a ordem acumulou uma riqueza inimaginável. Eles possuíam terras, castelos, e cobravam juros sobre empréstimos dados a reis e nobres. Sim, eles eram os banqueiros da época, e isso fez com que ganhassem uma influência enorme, mas também inimigos poderosos. Durante o auge de seu poder, surgiram rumores e acusações de que os Templários estavam envolvidos com o ocultismo. Diziam que eles adoravam um ídolo chamado Baphomet, participavam de rituais secretos, e até possuíam conhecimentos esotéricos que envolviam o Santo Graal. Essas alegações, verdadeiras ou não, só aumentaram o mistério e o fascínio em torno da ordem. Nos anos que se seguiram à dissolução da ordem, histórias e teorias da conspiração começaram a surgir, sugerindo que os Templários possuíam conhecimentos secretos que envolviam magia, alquimia e até a imortalidade. É fascinante como, mesmo depois de sua destruição, a lenda dos Templários continuou a crescer, com muitos acreditando que eles se reorganizaram em segredo e continuaram suas atividades longe dos olhos da Igreja e dos reis. A riqueza e o poder dos Templários começaram a levantar suspeitas. Muitos se perguntavam como uma ordem que supostamente vivia sob votos de pobreza podia ser tão rica. Foi aí que surgiram as primeiras acusações de heresia e envolvimento com o ocultismo. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontecia nas cerimônias secretas dos Templários. O que se sabe é que essas cerimônias alimentaram as mais diversas lendas, incluindo a ideia de que eles guardavam o Santo Graal ou outros tesouros sagrados. O poder dos Templários atraiu inimigos poderosos. No início do século XIV, o rei Filipe IV da França, que estava fortemente endividado com os Templários, decidiu que era hora de acabar com a ordem. Em 1307, ele mandou prender todos os Templários na França e os acusou de heresia. Sob tortura, muitos confessaram crimes que provavelmente nunca cometeram, e a ordem foi oficialmente dissolvida em 1312. Por fim, há uma conexão intrigante com a maçonaria. Muitos acreditam que, após a dissolução da ordem,
alguns templários teriam sobrevivido e passado seus conhecimentos secretos para uma nova organização, a maçonaria. É uma teoria envolta em mistério. Séculos após o desaparecimento dos templários, a maçonaria começou a ganhar força na Europa. Muitos dos rituais maçônicos, especialmente aqueles relacionados ao grau de cavaleiro templário, parecem inspirados nas antigas práticas templárias. Embora não haja evidências diretas de que os templários se transformaram em maçons, a semelhança dos rituais e símbolos levanta questões interessantes. Por exemplo, o uso do avental maçônico e do símbolo da cruz paté, associado aos templários, sugere uma possível conexão, pelo menos no imaginário coletivo. Em 1314, após anos de prisão e tortura, Jacques de Molay foi levado à fogueira em Paris. Dizem que, enquanto as chamas o consumiam, ele lançou uma maldição sobre o rei Filipe IV e o Papa Clemente V, que haviam orquestrado a queda dos templários. Curiosamente, tanto Filipe IV quanto o Papa morreram no mesmo ano, alimentando a lenda de que a maldição dos templários era real. Então, os templários não apenas fizeram história como cavaleiros, mas também deixaram um legado de inovação, mistério e especulação que perdura até hoje. Suas contribuições para o sistema bancário, suas supostas ligações com o ocultismo e a ideia de que influenciaram a maçonaria fazem deles uma das ordens mais fascinantes da Idade Média. Uma ordem que começou como defensora dos peregrinos, acumulou riqueza e poder inimagináveis, foi acusada de heresia e ocultismo, e deixou um legado que até hoje inspira mitos e teorias. Seja na história ou nas lendas, os templários continuam a fascinar, e suas histórias são uma prova de como o poder, fé e mistério podem se entrelaçar de forma tão profunda. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário.